Obrigada, Dr. Jerónimo Martins. E que sim, que viva a Constituição de Abril, pela paz, pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos dos cidadãos, por todos nós, e para que este mundo entre num registro mais pacífico e melhor, um mundo melhor para todos. Doutora Isabel da Silva Mendes. É verdade, sim senhor. Já me esquecia da parte do debate. Então, quem quiser... Sim, já tinha. Sim, faz favor. Obrigada, doutora Paula. Então, já temos uma inscrição. Alguém se quer inscrever mais ou avançamos para já com o Dr. Rui Santos e depois logo veremos. Dr. Rui Santos, faz favor. É melhor porque fica gravado. E está a ser visto em direto. Está a ser gravado. Queria fazer perguntas. A Sra. Doutora Paula Carvalho, julgo que se vai embora. Gostaria, de facto, de lhe colocar uma questão. Gostaria de ouvir falar, mas não quero perturbar a sua vida, porque esta pergunta, porque tem a ver, de facto, com a liberdade de expressão, o jornalismo atual e os constrangimentos que, neste momento, o mesmo sofre, e daí a liberdade de expressão, porque muitas das chamadas falsas notícias, eu recuso-me a utilizar termos ingleses quando falo em Portugal e para portugueses, as falsas notícias via redes sociais, e de que maneira é que isso está, na verdade, a afetar a liberdade e a liberdade de expressão e a afetar a própria dignidade dos jornalistas na sua comunicação, com tantas notícias, entre aspas, não editadas, chamemos assim. Esta era uma questão que ficaria para si. Relativamente ao Dr. António Clooney... Vês que a doutora Paula está com urgência, ela responderia agora e depois prosseguiria, não é? É de facto uma questão muito pertinente num tempo em que há um processo de perda da identidade da profissão de jornalista, face à proliferação de fake news, de falsas notícias, de desinformação das redes sociais, não é? E do efeito das redes sociais. Eu penso que é uma luta muito difícil de se travar e uma luta desigual, porque o jornalismo que eu sempre fiz e que eu comecei por fazer num tempo em que não havia internet, em que a credibilidade era o valor máximo do jornalismo, foi-se perdendo tanto face à velocidade da informação e à necessidade dos órgãos de comunicação social competirem entre eles, quem dá primeiro, sem verificação devida, sem aprofundamento das questões, sem dar lugar ao contraditório e fazendo muitas vezes um jornalismo de matilha. Esta, de facto, é a característica da forma como se faz a informação hoje em dia. Por isso é muito difícil lutar contra esta corrente, digamos. É muito difícil e, como eu defendi na minha intervenção, tem sobretudo a ver com a maneira como contrariar isso, tem sobretudo a ver com a ética jornalística e o cumprimento das regras deontológicas para evitar as más condutas. Portanto, no fundo,
o jornalista ter fidelidade aos factos, ter uma fidelidade em relação à verdade possível, sobretudo ser honesto, ter uma posição de honestidade. E de facto, hoje em dia, qualquer pessoa, há um fenómeno em que qualquer pessoa pode escrever livremente coisas nas redes sociais, pode fazer vídeos e pode deturpar as informações, e isto é, como dizia Humberto Eco, não é? Que antigamente estas conversas eram conversas de café, que foram aproveitadas para as redes sociais, que deram voz a muitos, é ele que diz, idiotas. Isto não é uma posição elitista, porque eu acho que, pronto, há um espaço também importante de liberdade de expressão que pode ser veiculado via redes sociais, mas de facto é preciso muita atenção relativamente à credibilidade dessa informação que corre, e as pessoas estarem alerta e vigiar permanentemente e não se distraírem sobre a autenticidade dessas informações, ter cuidado de não as partilhar, etc. Isto para dizer que, enquanto antigamente, há tempos não tão antigos, a veiculação da informação era feita pelos jornalistas, pelos órgãos próprios de comunicação social, agora podem ser feitos por qualquer frequentemente deturpando, frequentemente mentindo, frequentemente manipulando, e isso é de facto uma situação que é uma luta desigual e que é muito difícil de combater e que tem que ser controlada também pelas leis possíveis de aplicar, que limitem esse cambalacho e esse caos informativo. É isso que eu acho. Muito obrigado. A segunda, dá-me licença, a segunda questão que eu queria pôr era ao Sr. Dr. António Cluny, por uma questão muito simples. O Dr. António Cluny veio abordar aqui uma questão que raras vezes é abordada em público. Eu recordo-me que, de facto, em 1978, 77, 78, o meu ilustre patrono, que se estiver a ouvir pela Justiça TV, Dr. Manuel Pedroso Lima, lhe mando um grande abraço, escreveu um opúsculozinho sobre a Constituição e os direitos dos trabalhadores. Julgo que não há mais nada assim muito conciso nisso. Veio aqui colocar o problema dos trabalhadores e en passant, na sua intervenção, aborda aquilo que eu configurava como o direito fundamental coletivo de trabalho. Portanto, onde, naturalmente, direito fundamental e, portanto, de aplicação imediata, onde qualquer disposição contra esse comando jurídico constitucional padece, obviamente, dessa inconstitucionalidade. E aqui também centrar naquilo que disse, não é só uma visão restrita da aplicação da lei ser constitucionalmente ou estar em conformidade com a Constituição ou não, mas também no que concerne a omissões políticas de atuação dos membros dos órgãos da soberania. E isto, queria que enquadrasse isto neste problema que agora é muito candente, que é o problema da redação do pacote laboral, em que uma associação sindical, neste caso, eu gosto de chamar pelo nome antigo, porque é um nome dissonante da luta contra a ditadura, a Intersindical Nacional, é afastada, e se isso não constitui, de facto, uma violação ao direito coletivo de trabalho, que o Dr. Cluny falou aqui como direito fundamental, por omissão da atuação política. Esta era a questão que eu queria colocar. Relativamente ao Sr. General, eu gostava foi muito interessante ouvir o seu enquadramento de hoje entre a guerra e a paz, ou se calhar, nos sítios a guerra, noutros sítios a meia paz,
E a Europa? Nisto tudo. E a Europa? E as obrigações internacionais constitucionalmente previstas de Portugal nisto tudo? E o contexto das lajes? E a NATO? E esta ofensa e agressividade do Sr. Presidente dos Estados Unidos face a clássicos aliados? Como é? E a questão atlântica? Dentro desta perspectiva atlântica, muito frisada pelo Sr. Almirante Gouveia e Melo em muitas questões relativas a problemas de geoestratégia e geopolíticas, referia sempre a questão atlântica com esta situação, eu gostava de ouvir. Relativamente ao Dr. Jerónimo Martins, não coloco nenhuma questão. Os meus 50 e tal anos de profunda amizade e caminhos de discordância e concordância ideológica são demais suficientes para eu já saber o que é que eu perguntaria e eu já sei o que é que ele iria responder. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Rui Santos. Então, agora, as respostas. Em relação à pergunta que o Dr. Rui Santos, meu amigo Rui Santos, me fez, eu gostaria de saber uma questão, é que eu não sei, efetivamente, parece que só agora é que vai começar a concertação social, segundo palavras da Sra. Ministra, ontem, que eu se bem entendi, porque o resto foram reuniões laterais, feitas no âmbito da ação governamental, mas não em sede de concertação social. A sede da concertação social parece que será agora. Portanto, vamos ver o que é que dali resulta. Portanto, não há um afastamento do Banco Central Sindical da concertação social, porque não houve concertação social. Houve reuniões bilaterais entre a Ministra do Trabalho e a UGT e os parceiros da área empresarial. Mas isto foi o que eu entendi, porque ela mesmo se encarregou de dizer que a concertação social começa na próxima, acho hoje ou amanhã, já não me recordo bem. Portanto, isto é uma questão de forma e estilo. Portanto, o que eu quis dizer fundamentalmente com a minha intervenção é o seguinte, e vou ser sintético porque explico, é que os direitos fundamentais dos trabalhadores são uma coluna estruturante de toda a Constituição. Os objetivos que a Constituição define no artigo 1º e 2º só podem ser realizados se nós valorizarmos, como a Constituição valoriza, os direitos dos trabalhadores, levando-os à categoria de direitos fundamentais. É isto que não há em mais nenhuma Constituição Europeia. Em mais nenhuma Constituição Europeia se constrói um tipo de direitos fundamentais só para uma classe de cidadãos. Portanto, nós temos dois conceitos de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais gerais, universais, pertencem a todo e qualquer cidadão, e uns direitos fundamentais de uma classe que a Constituição quis realçar, diferentemente da italiana, que foi tipo operático, como eu disse, com uma proclamação tronitruante. A nossa Constituição construiu uma categoria de direitos fundamentais dos trabalhadores com vista à execução de um programa político que está bem delineado na própria Constituição. E é isto que pouco tem sido referido até agora. Os direitos fundamentais dos trabalhadores na nossa Constituição têm um papel, são funcionais dos objetivos que a Constituição, dos objetivos políticos que a Constituição determina. E é por isso que não se diluem no corpo geral dos direitos fundamentais, são específicos. Aqueles direitos fundamentais são de uma classe específica de pessoas, não de todas as pessoas. Todas as pessoas, de todos os cidadãos, são os outros direitos fundamentais que também lá estão. E é, de facto, essa inovação que a nossa Constituição traz, e não a traz por acaso ou por engano, traz porque efetivamente pensou que a sociedade que queria construir tinha como base, como diz a Constituição italiana, o direito dos trabalhadores, está baseada no trabalho e não em qualquer outro valor. E a tal ponto o faz que vai enquadrar alguns destes direitos dos trabalhadores numa categoria de direitos sociais, onde inclui também o papel da propriedade privada. Isto é, a própria propriedade privada não é vista como nas Constituições liberais como um direito individual para gozo único e exclusivo de quem a detém, mas a própria propriedade privada é colocada no âmbito dos direitos sociais, isto é, com um fim coletivo, com vista à execução do programa político que está, desde logo no artigo 1º e 2º. E é isso que é importante, portanto, realçou e bem que são aplicáveis imediatamente os direitos, como direitos fundamentais dos direitos dos trabalhadores. Curiosamente, até hoje nunca ouvi, mas eu também não sou especialista em direito de trabalho, nunca vi invocar esta qualidade
dos direitos dos trabalhadores, nem sequer em tribunal. Talvez eu esteja enganado, portanto nunca não frequentei nunca os tribunais de trabalho, mas era uma perspectiva importante. E é uma perspectiva importante porque a própria forma como nós hoje abordamos a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma laboral não pode ser vista pela peça em si, tem que ser vista pelo conjunto. No seu conjunto e articulado com as outras peças, esta norma laboral contribui ou não contribui para aquilo que são os objetivos que a Constituição estabelece. E porquê é que eu digo que é importante isso? Porque é exatamente esse pilar que é construído com os direitos dos trabalhadores que é fundamental para a elaboração e para a concretização dos objetivos da Constituição. Não basta dizer que uma norma é constitucional ou inconstitucional, é preciso ver se no seu conjunto, no conjunto da lei onde ela está inserida, ela contribui ou não contribui para a realização dos objetivos políticos da Constituição. E isto torna, efetivamente, políticos os direitos dos trabalhadores e não apenas, não podem ser interpretados numa perspectiva civilística e bilateral entre o trabalhador e o empregador. Tem que ser interpretados porque eles, os direitos dos trabalhadores, implicam obrigações do Estado, designadamente das tarefas que estão previstas no artigo 9º. Se eu quiser que um regime laboral mais preenchido, digamos assim, para ser benigno, seja executado, tem que criar condições de transportes públicos, disto, daquilo, do horário de trabalho. O Estado tem que contribuir para que esse regime mais árduo, mais possa funcionar. Portanto, o direito do trabalho e o direito dos trabalhadores têm uma influência direta em toda a ação governativa, em toda a política do país. E, portanto, nesse sentido é que os direitos, o facto de eles serem direitos fundamentais, como os direitos fundamentais de todos os cidadãos, lhes dá uma força e um poder político que não dá, que as outras Constituições não dão. Quando os referem, porque há muitas que nem os referem, não é? Muito obrigado pela sua questão, que realmente coloca aqui as questões que estão absolutamente na ordem do dia. Eu gostaria, não só desde 1979, agradecer a questão ao Dr. Rui Santos e também referir que eu desde 1979, enquanto jovem, não me preocupava propriamente com as questões estratégicas e às vezes até nem com as táticas, mas no passado, recente, nas últimas décadas, tornei-me consciente de que a questão da soberania e da independência é cada vez mais uma questão de interdependência e, portanto, na própria Europa, os países já de modo algum podem agir ou pensar sozinhos na sua forma de se afirmarem e de se preservarem. E eu agora gostaria de usar aqui uma expressão que foi referida pelo Dr. Jerónimo Martins, quando ele disse que a lei é um produto da vontade dos homens e das mulheres. E os instrumentos existem e são adequados para forçar essa mesma lei? Que instrumentos são esses? A lei acompanha a realidade que por vezes, nos empurra, nos derruba, eventualmente não acompanha essa mesma realidade. E hoje vivemos uma circunstância em que o país, Portugal, é um país simultaneamente atlântico e europeu, portanto tem que estar com os países europeus, tem que estar definitivamente consciente que houve um desinvestimento e que, em alguns aspectos, aquilo que Trump e a sua administração foram avisando para incrementar as despesas no domínio da defesa não era por acaso, porque soube o que aconteceu na Crimeia e a forma passiva como os países europeus, por não terem os instrumentos adequados face àquilo que é o poder militar russo, que se vem preparando, e basicamente ignorou, deu prioridade a outros aspectos. Desequilibrou-se nos instrumentos que são necessários para afirmar, preservar a sua soberania. Portanto, Portugal neste momento não pode também, e eu aqui tenho uma concordância com o Almirante Gouveia Mel, como bem referiu, não pode desacoplar dos Estados Unidos só porque o Sr. Trump, de quando em vez, é mal educado e tem comportamentos e frases insultuosas de ora diz mal, ora diz que precisa, ora a seguir diz que já vêm tarde e que são os cobardolas. Mas a verdade é que a Europa está neste momento a investir de forma importante
com voltadas somas para se fortalecer militarmente. Isto não é muito popular, esta forma de gerir os recursos. Não é popular. Não é popular porque depois vai extrair, vai diminuir esses recursos a outras questões que temos vivido até agora, como a segurança social e outros direitos, em que temos vivido durante gerações muitíssimo bem. E, portanto, é esta narrativa que eu acho que tem que ser propagada para que exista um equilíbrio de valências ao nível nacional e ao nível europeu e ao nível das alianças de que fazemos parte, para que não se fique refém destas, entre aspas, buçalidades. Porque quando foi necessário dizer vamos para o estreito para a desminagem, e quando a própria Inglaterra não tinha o navio de desminagem pronto, foi necessário acelerar muito rapidamente o processo de manutenção, preparação para esse mesmo destacamento até que ele se deslocasse para o Mediterrâneo, foi também a Inglaterra uma situação muito desconfortável para as suas forças armadas e para o seu poder militar. Portanto, o poder militar